segunda aula de derivadas. Tá, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre algumas regras de derivação, tá? Precisamente vou falar das regras básicas que a gente conhece, tá? As fórmulas e regra de derivação é a regra da cadeia, tá ok? Na última aula a gente viu as fórmulas, né? Rapidamente eu passei para vocês e pedi para vocês darem uma olhada, demonstrei que a derivada de qualquer polinômio sempre vai cair a potência e a gente diminui um elemento da potência. E hoje a gente vai falar sobre as regras de múltiplo do constante, regra da soma, regra do produto e regra do quociente, tá ok? Antes de adentrar na regra da cadeia, ok? A última parte do curso vai estar de derivadas. A gente vai falar de derivação implícita, derivada da função inversa e derivadas de ordem superior, tá bem? Então vamos lá. Então, como vocês veem aí já na tela, regra de derivação é bem simples, né? Se a gente tiver um múltiplo, esse múltiplo sempre vai sair da função. Então, a derivada do múltiplo pela função é exatamente o múltiplo multiplicado pela derivada da função no ponto, sempre no ponto. A regra da soma é muito simples, então a derivada da soma é a soma das derivadas e o produto é exatamente a regrinha que diz a derivada da primeira pela segunda mais a primeira pela derivada da segunda. Isso tudo aqui vocês vão estar hábeis a utilizar, tá ok? A utilizar de forma prática nos exercícios. Por exemplo, finalmente a derivada do quociente, me desculpem, que aí sim a gente tem uma regrinha mais prática e que diz que eu vou sempre derivar o primeiro pelo segundo menos a derivada do primeiro, menos o primeiro pela derivada do segundo, quocientado pela segunda função aplicada em p ao quadrado. Isso a gente pode usar facilmente. Por exemplo, aqui, soma, função, 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 função. Derivada da função constante, 0. Derivada da função menos 6x, a gente sabe que é 6. 12x à quinta é 60x à quarta. E x à oitava é 8x à sétima. Tá? Derivada do produto. Derivado do primeiro, x, que é 1, pelo segundo, cosseno, mais primeira função, x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, por isso que fica o menos, tá, pessoal? Cuidado, isso não tem a ver com a regrinha que a gente acabou de ver, tá? A regra do produto é mais, tá ok? Isso tem a ver porque a derivada do cosseno é menos o seno, ok? Então, essas regras são práticas porque nos ajuda a calcular rapidamente derivadas, tá? Então, a ideia aqui é essa. É a gente tentar sempre encontrar de forma prática as derivadas, tá? E agora, uma regra muito importante, né? É a regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia é uma regra muito importante. Por quê? Porque ela ajuda a calcular precisamente a derivada de funções de composição de função, tá? Por quê? Imagina que eu tenho uma função h, tá? Que ela é escrita como a composta de duas funções, f composta com a g, tá? Então, o que eu quero é saber como é que eu calculo a h derivada. Ou seja, será que existe uma forma de eu calcular a composta a derivada dessa função aqui composta, tá? E a resposta é sim, tá? Ou seja, suponha que eu tenha y, uma f de x derivável, e x, uma g de t também derivável, tá? Observa que a imagem da g, tá no domínio da f. Por quê? Para fazer sentido essa composição, tá ok? Lembra, imagem da g tá no domínio da f. Por quê? Isso daqui é H, escrever assim, H de T é exatamente quem, pessoal? É F, G de T, tá? Então, a minha G tem que fazer sentido para aplicar na F, tá bom? Então, quem é essa derivada? Essa derivada, pessoal, é H derivada do T é a derivada da F' aplicada na G de T, que multiplica quem? A derivada da G, tá bom?
Isso daí é uma forma simples de a gente encontrar derivada de composição. Derivada de composição, tá bom? Observe o seguinte, existem umas notações alternativas dessa do que a gente usou aqui no Teorema 1.4, tá? Precisamente é o seguinte, ó. Imagina que se y for a f de x, x for a g de t. Então, quem é essa derivada? Deriva essa função em relação a y, derivada da y, desculpa, em função a x, é a derivada da f. Ora, mas a gente sabe quem é a x. A x é quem, pessoal? A g de t. Simples e substituir. Ora, quem é a derivada em relação a t da x? É simplesmente a derivada g' de t. Tá? G' de t. Guardem aqui 1.3, tá? Aguarde 1.3. Tá, com isso em mãos, por outro lado, quem é h de t? Eu tinha escrito aqui, h de t é f de g de t. Ora, mas g de t eu sei quem é, pessoal. G de t é x. Então, isso aqui é f de x. E f de x eu sei quem é y. Tá aqui. Ou seja, o que é que a gente está concluindo? A gente está concluindo que h de t é y. Portanto, quem é a derivada da y em relação a t? Isso daqui é h derivada de t. Então, vamos substituir esses entes aqui, ó. Vamos substituir 1.3 e 1.4 aonde? Aqui. Para a gente encontrar uma outra relação. Uma notação alternativa é h derivado, eu sei quem é, tá aqui, dy dt. F derivado aplicado em g de t, eu sei quem é, tá aqui, é dy dx. E finalmente, g' de t, que é a derivada da g em relação a t, eu sei quem é, dx dt. Então, observa que tanto faz eu escrever 1.2 como escrever o que está em azul no quadrado. Azul no quadrado, tá ok? Então, observa que existem duas notações alternativas para você escrever o mesmo resultado, o mesmo teorema, tá bom? Um exemplo simples é calcular, por exemplo, vamos calcular aqui, vamos calcular a derivada de h de t, então calcular, por exemplo, a derivada de h de t igual a cosseno, então eu quero calcular derivada de h de t igual a cosseno de raiz de t, tá? Usando a regra da cadeia. Então vamos fazer o seguinte, solução. Vamos tomar g de t como sendo raiz de t. Então fazendo g de t igual a raiz de t e f de x igual a cosseno de x, o que é que a gente tem? Então, h de t é f composta com a g de t. Isso aqui é f g de t, que nada mais é que f de raiz de t, que nada mais é cosseno de raiz de t. Perfeito. Então, isso é h de t. Ora, e quem seria a derivada? O que é que eu preciso, né? Eu preciso calcular h derivado de t. Isso daqui é f g de t derivada. Então, pela regra da cadeia, o que é que eu preciso? Eu preciso da derivada da f aplicada na g de t vezes a derivada da g de t. Vezes a derivada da g de t. Eu sei que, note que, quem é derivada da g de t? A derivada da g de t nada mais é do que 1 sobre 2 raiz de t. Isso a gente acabou de fazer um exemplo parecido. E quem é a derivada da f? Quem é f derivada de x? É exatamente menos seno de x. Ora, então pela regra da cadeia, vamos substituir, né? Isso aqui é a regra da cadeia.
Então, vou substituir G' e F'. Isso implica que H derivada de T, que é igual a F' de G de T vezes G' de T, isso nada mais é do que menos seno de raiz de T, que multiplica quem, pessoal? Que multiplica quem? Deixa eu diminuir um pouquinho. Que multiplica quem? 1 sobre 2 raiz de T. Então, vamos recapitular, né? Eu quero encontrar a derivada de H de T, que é cosseno de raiz de T. Então, vamos fazer G de T igual a raiz de T e F de X cosseno de X. Então, vamos ver se a gente recupera H de T, que é cosseno de raiz de T. Observa que quando eu fizer a composição, eu de fato tenho cosseno. Agora vamos usar a regra da cadeia. O que a regra da cadeia diz? A derivada dessa função é derivada da função f' aplicada na G de T pela G de T. Ora, G' de T simplesmente eu sei calcular. É 1 sobre 2 raiz de T. A derivada da função cosseno é menos seno. Então, agora é só substituir os entes. F' de G de T, seno de raiz de T. E G' de T, 1 sobre 2 raiz de T. Tá? Isso é uma forma bem simples de calcular essa função. Outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Vamos calcular a derivada, calcule H derivada de T, com H de T igual a ln, o logaritmo de 4t menos 2. Ora, mesma coisa, vamos encontrar quem é a G, quem é a F, olhar quem é a composição, usar a regra cadeia. Perfeito. Solução, ver se vocês concordam. Vamos pegar aqui a G de T como sendo 4t menos 2 e F de X como sendo a ln de X. Observa que H de T nada mais é do que F composta com a G de T, que é F de G de T, que é ln da G de T, 4t menos 2. Perfeito. Então, a gente já tem a composição. Com a composição em mãos, vamos aplicar a regra da cadeia. Daí, pela regra da cadeia, o que é que diz a regra da cadeia? Diz que H derivada é F derivada aplicada na G vezes a G derivada. Ora, só que quem é a F derivada? A F derivada é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, aplicado na G de t. Então, é 1 sobre 4t menos 2, que multiplica a derivada da G. Quem é a derivada da G? 4. Então, isso dá 4 sobre 4t menos 2. Ok? Então, isso é uma forma simples para a gente calcular derivada de função composta. Tá? Derivada de função composta. A gente pode usar também a regra da cadeia, pessoal, para a gente tentar, de alguma forma, derivar a função exponencial de qualquer base. Tá? De qualquer base. Não é difícil verificar, né? Isso aí eu deixo aí como um exercício. Não é difícil verificar que f de x igual a exponencial de ax, isso daqui é quem? F' de x é a exponencial de ax. Agora, e se eu tiver qualquer base? Né? Qualquer base, será que eu posso usar a regra da cadeia? Então, a resposta é sim. Então, observa que a gente pode usar a regra da cadeia para derivar a função exponencial de qualquer base. Pega aqui A positivo, tá? Deixar o A negativo, o X negativo aqui para vocês, tá? Vamos pegar A positivo e provar o caso de X positivo. A diferente de 1, obviamente. Então, observe o seguinte, ó. Que A elevado a X, eu posso escrever isso da seguinte maneira. A exponencial, A elevado a X é a exponencial de ln de A elevado a X,
que nesse caso é x, exponencial de x vezes ln de a. Então, pela regra da cadeia, quem é essa derivada de a elevado a x? É a derivada da exponencial de x ln de a. Ora, mas isso é exatamente a exponencial de x ln de a vezes a derivada de x ln de a. Tá? Que nesse caso, ln de a que é constante e a derivada de x é 1. Ora, que legal. Então agora vamos voltar ao que a gente tinha. Quem é elevado a x ln de a? É a elevado a x. Logo, a derivada em relação a x da ax é a elevado a x vezes o logaritmo de a, como está aqui para vocês em azul. Tá? E isso também vale para potências, tá? A regra da potência também é equivalente. Ou seja, qualquer derivada, qualquer potência de alfa, a gente sempre vai perder um elemento da potência. Tá? Um elemento da potência. Isso daí é uma coisa bem simples e que pode facilmente ser aplicado usando a regra da cadeia. Tá? Existem outras regras que a gente pode usar. Aqui, ó, por exemplo, a regra da potência combinada com a regra da cadeia. Ou seja, quem seria a derivada em relação a x de uma função com uma potência. Ou seja, cai a potência pela regra da cadeia, né? Isso é bem simples. Então, cai a potência menos 1, só que eu derivo. É uma função que depende do x, né? Então, observa que isso daqui eu estou fazendo a composição por potência, tá? Composição da potência, ok? Aqui vocês observam que, pela regra também da cadeia, se g for derivável, eu posso, digamos assim, brincar com as funções exponenciais, logaritmos e senos e cossenos, tá ok? Posso também, ó, facilmente relacionar a derivada de uma função na forma, por exemplo, f de x igual a gx. Ou seja, vamos pegar aqui quem seria, né, a derivada de f de x igual a x elevado a x. Quem seria isso? Basta ver o quê? Que x elevado a x é quem? É exponencial de ln de x. Tá? Elevado a x. Que é exponencial de x ln de x. Ora, e aí eu consigo calcular a regra, usando a regra da cadeia. Então, derivar isso é equivalente a derivar isso. Então, x elevado... Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, derivada em relação a... Vou escrever assim para facilitar para vocês. X derivada é exatamente quem? É exatamente a exponencial de x ln de x vezes a derivada do que nos resta, que é x vezes ln de x. Tá? Ora, mas quem é isso? Aí eu volto agora para minha equação normal. Eu sei que isso aqui é x elevado a x, tá? E aí, multiplica ln de x mais 1. Tá? ln de x mais 1. Bem simples e que pode ser facilmente aplicado nesses casos, né? Nesses casos. A regra da cadeia é muito importante e eu sugiro todo mundo a dar uma olhadinha nisso. Tá? As próximas aulas, como eu disse, vão ser derivadas de ordem superior, certo? E derivação implícita derivada da função inversa. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.